Alô, aluno da Mediação Tecnológica, quem está aqui com vocês é o professor Beto para mais uma aula de História. Hoje a nossa aula é a aula 8. Vamos começar com a aula 8.1, depois a aula 8.2 nós teremos a revisão e a atividade. Mas a gente começa com a aula 8.1. Aí na tela para vocês, olha aí para acompanhar a aula 8.1. Eu e o professor Lorismar estaremos aqui com vocês. Então, a aula de hoje nós iremos ver os assuntos que irão ser tratados. Nós iremos ver. Lembra que ainda agora o professor Lorismar falava sobre Luzia para vocês? Pois é, na aula anterior o professor Lorismar falava sobre a Luzia, que é o mais antigo fóssil das Américas, achada aqui no Brasil, a mineira Luzia. Vamos ver também o que são sambaquis. E vamos ver a ocupação da Amazônia e o altar Inca aqui em Rondônia. Isso serão assuntos que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Na aula de hoje nós iremos trabalhar esses assuntos aí para vocês, tá certo? Vamos lá? Olha aí a aula de hoje. A aula de hoje ela trabalha sobre habilidades. O que são as habilidades da aula de hoje? O que nós temos de habilidade para a aula de hoje? Tá? Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço, em diferentes contextos. Olha aí, essas são as habilidades da aula de hoje. E eu já trago para vocês aqui, uma reconstituição gráfica de quem seria aquela mais antiga brasileira, o mais antigo fóssil das Américas, Luzia, o mais antigo fóssil da América. Olha aqui, está aqui uma reconstituição. Pegaram o crânio dela e uma reconstituição. Pessoal, preste atenção. O que vocês estão vendo aí? Que se torna um pouco diferente dos povos que os europeus encontraram aqui nas Américas, dos povos chamados por eles de povos indígenas, que eram os povos originários das florestas aqui. O que tem de diferente? Pois é, pela reconstituição, a Luzia, ela tem uma característica negroide. A Luzia, ela tem uma característica dentro de uma nova filosofia, de uma nova concepção, de uma nova teoria da ocupação das Américas pelos hominídeos, o Homo sapiens. Porque aqui a Luzia tenta provar a teoria transoceânica, que esse homem veio ali, descendente dos aborígenes para cá, por isso que ela teria essa aparência, Luzia. Percebam vocês, como eu falei para vocês nas aulas passadas, e o professor Lorismar também fala para vocês, as teorias arqueológicas, os achados arqueológicos, elas mudam as teorias de ocupação, mudam a teoria de que se pensa como o homem ocupou e como ele vivia aqui nas Américas. Então, tudo isso depende dos achados arqueológicos. E esse achado de Luzia, professor, o que aconteceu com Luzia? Infelizmente, os restos de Luzia, os fósseis de Luzia, estavam lá no Museu Nacional. E ele pegou fogo. Lembra do fogo em 2018 lá? Que o museu pegou fogo, tudo, acabou com tudo? Pois é, infelizmente nós tivemos uma perda. Perdemos para sempre o mais antigo fóssil da América, a Luzia. Luzia, que vem esse nome em homenagem a Lucy. Lembra da Lucy? Lá, que é o mais antigo fóssil do mundo? Pois é, a Luzia, ela vem e ela recebe esse nome em homenagem a Lucy. Vamos lá, na tela para vocês aí, ó. Então, a Luzia foi justamente em escavação na cidade mineira de Leopoldo, foi encontrado um crânio de uma mulher com aproximadamente 11 mil anos. Professor, se é 11 mil anos, existe aquela teoria que lá na América do Norte, a ocupação tenha sido dada por volta de 13 a 13.500 anos, significa que
Pelo tempo até chegar aqui, que iria demorar muito, aqui nós já temos um fóssil que vai provar que aqui já existia habitação. 11 mil anos atrás. Vestígio da pré-história brasileira. A Luzia nos traz esse vestígio da pré-história brasileira. Uma imagem aqui que o professor Lorismar ainda agora, na aula passada, mostrou para vocês com bastante detalhe. Aqui é onde foi encontrado a Luzia. O seu crânio, os seus restos mortais. O paleontólogo encontrou ela aqui. Paleontólogo. Depois nós temos o que é achado ao redor, vem da arqueologia, do estudo da arqueologia. Então, nós já vimos isso em aula passada, o que é paleontologia e a arqueologia estuda. Esse fato aconteceu no início da década de 70. No início da década de 70. Há mais de 50 anos atrás aí, ó. Em 1974 aqui... em 1974 aqui, nós temos aí há 48 anos atrás, em um sítio arqueológico denominado de Lapa Vermelha, localizado na cidade mineira de Pedro Leopoldo. Então, nós temos esse achado desse fóssil chamado Luzia. Vamos ver aqui onde é que fica. Vamos localizar os sítios arqueológicos aqui, ó. Grandes sítios arqueológicos. Vamos olhar os sítios arqueológicos das Américas. De Lagoa Santa aqui, ó. Então, se nós olharmos aqui a figura número 1, a figura número 1 foi lá onde nós tivemos o achado do bisão e a teoria do Estreito de Bering, da entrada do homem pelo Estreito de Bering. São 20 mil anos. Diferenciação dos primeiros ameríndios, 20 mil anos. É o que tem hoje de teoria, tá? São as teorias mais aceitas. Essa teoria aí que veio pelo Estreito de Bering até chegar aqui. 16 mil anos, a diferenciação entre A e B e o ancestral B. Então, 16 mil anos. Aqui, ó, saiu para 20 para 16 mil anos. 15 mil anos nós temos primeira vida na América do Sul, datada, que é a 3, primeira vida na América do Sul, que foi descoberto os sítios arqueológicos. Nós temos 12 mil anos a chegada da população relacionada de Clovis, da América do Sul. Então, nós temos aqui, lembra a teoria de Clovis lá, que o homem teria vindo daqui para a América do Sul. Então, essa figura 4 aqui, ela vai dizer que o homem vai chegar na América do Sul por volta de 15 mil anos. Depois da teoria de Clovis aqui, há 12 mil anos ele chega aqui na América do Sul. Quando a gente olha aqui, Lapa do Santo aqui, ó, Lapa Vermelha, nós temos aqui 9 mil anos de desaparecimento do povo de Luzia, da região de Lagoa Santa. Aqui, ó, 5 aqui, nós temos o achado de Luzia, aqui em Lagoa Santa. Nós temos, então, essa expansão relacionada ao povo de Clovis, a expansão primária para a América do Sul e a expansão para os Andes centrais. Então, cada uma cor dessa daqui representa a movimentação. Eu quero mostrar para vocês que essas teorias é que faz nós entendermos como é que esse homem chegou até a América do Sul. Essa teoria aí é a teoria do Estreito de Bering, tá? Lá da teoria do Estreito de Bering, lá da teoria de Clovis, vindo ali pelo Estreito de Bering, o homem chega. Só que o que vai ficar mais intrigante? O que vai ficar mais intrigante? O professor Lorismar já tratou isso na aula passada. São os novos achados arqueológicos aqui no Brasil, que vão datar de 50 a 100 mil anos atrás. Aí, se esses achados arqueológicos forem comprovados realmente que existiu a vida aqui nesse período, aí acabou de ser essa teoria da chegada do homem, dos primeiros homens, nesse período do mapa que eu mostrei para vocês.
A Luzia, ela não mostra a antiguidade, mas ela mostra a possibilidade de haver outro tipo de colonização, outro tipo de chegada do homem, que é a transoceânica. Até porque, olha aí na tela para vocês, a Luzia, pela reconstituição, ela tem característica negroide. Ela não parece com o povo mongol, que a aparência mongol é que traz aqui para os índios americanos, na teoria do Estreito de Bering. O responsável pela escavação da pesquisa foi a equipe da francesa aqui, Annette Lemg Empiraille. Essa francesa, ela vem e ela coordena uma equipe que vão achar esse fóssil que vai mudar grande parte das teorias dessa chegada do homem à América. Tá certo? E aí, meu aluno? Estão ligados? Estão ligados? Lembrando que isso aí é assunto das outras aulas, nós vimos aí as teorias. Lembra, o professor Losimar ainda agora reforçava, eu falei isso, das duas teorias da possível chegada do homem nas Américas. Mostrei o mapa, na aula passada o professor Lorismar reforçou esse mapa, fez a revisão com vocês reforçando esse mapa, e agora nós trazemos especificamente esses achados aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil, o que muda isso? O que muda em termos de teoria dessa chegada do homem? Quem é que veio primeiro? De onde vieram? Quando vieram e de onde vieram? É a grande pergunta da arqueologia brasileira. De onde vieram e como vieram? Vamos lá? Seguindo lá, olha essa figura aqui, ó. Annette Lemg Empiraille. Essa francesa aqui, grande pesquisadora que é responsável aqui pelo achado de Luzia. Depois nós vamos ver o Walter fazendo a reconstituição de Luzia. Então, grande pesquisadora. Olha aí, ó, mais um detalhe para vocês, uma foto bem nítida aí para vocês, desse fóssil de Luzia, de Lagoa Santa. Olha aí o detalhe. Perfeito estado encontrado. As ossadas. Acredita-se que seja uma mulher de aproximadamente 20 anos. E é do sexo feminino, por isso que recebeu o nome de Luzia. Tudo isso é através das pesquisas que eles fazem. Não tem mais DNA, não sobrou mais DNA, mas nós temos aí material para ser estudado, para datar, através do carbono 14, que é uma das formas de datação, e nós temos também o estudo aí das características ósseas para saber se era do sexo masculino ou feminino. E aí nós temos esse outro grande estudioso, Walter Neves. Grande arqueólogo, Walter Neves, grande estudioso aí. Faz esse estudo antropológico, faz de como se dá essa sociedade, porque nós temos a paleontologia, a arqueologia e a antropologia, que ela estuda aí essas comunidades, como se dão esse processo das comunidades. 1998, esse antropólogo Walter Neves, ele vai apresentar ao mundo a Luzia, o esqueleto encontrado em Lagoa Santa, que ficou famoso como a brasileira mais antiga da pré-história. Olha aí, ó, esse grande pesquisador. Aí ele já está com a barba mais branca, olha aquele mais novinho aqui, ó, apresentando Luzia, fazendo a reconstituição do crânio de Luzia. Essa recomposição desse crânio aí da Luzia. Então, a partir dessa recomposição, é que se vem a teoria que a Luzia, ela não vem da mesma descendência dos antigos indígenas. Eles trazem essa teoria que a Luzia, ela pode ser fruto de um outro processo migratório. Não de Clovis, não do Estreito de Bering, mas uma nova teoria, uma teoria transoceânica, porque ela tinha característica muito parecida com o povo africano e com o povo aborígene. Então é por isso que
se fez essa nova teoria, aquilo que nós mostramos lá no mapa, que eles teriam saído da África, chegando ali na Austrália, em outras regiões ali, em pequenas ilhas, e vieram em embarcações. E essas embarcações trouxeram até a América. Ali, lembra da teoria malaio-polinésia, da teoria australiana? Então, seriam vindo por ali em embarcações primitivas até chegar na América. Acredita-se que a Luzia, por ter esses traços, ela possa ter feito esse processo de migração. Ela possa ter feito esse processo de migração e ela já pertencia aos Homo sapiens. Aos Homo sapiens. E as escavações que vão ter aqui no Brasil, elas vão comprovar que fazem parte desses achados arqueológicos, eles fazem parte, achados arqueológicos, paleontológicos, fazem parte do Homo sapiens que teve aqui no Brasil. Tá certo? Todas essas teorias. Isso causou um rebuliço no mundo científico. Causa um rebuliço no mundo científico. Até porque existe a América do Norte, ela sempre quer ser mais importante do que a América do Sul. Ela sempre quer dizer, não, o homem primeiro chega na América do Norte para depois se expandir para a América do Sul. Ainda tem essa filosofia aí de ocupação. Essa filosofia ainda eurocentrista que é trazido para a América do Norte também. Acompanhando aí, na tela de vocês, mais intrigante não era a idade do crânio, e sim a sua origem. Olha aí, ó. A Luzia aqui, a idade do crânio dela marcou de 11 mil anos. Mas o texto ele traz aqui, a idade do crânio ela não é tão importante, até porque, se for 11 mil anos, vai bater com aquela teoria que já foi discutida. Mas o que intrigou foi a origem. De onde se originou Luzia? Porque o Dr. Richard Neve, da Universidade Inglesa de Manchester, ele desenvolveu um trabalho de reconstrução do crânio de Luzia. Esse trabalho de reconstrução desse crânio. E esse trabalho de reconstrução, ele vai constatar uma enorme semelhança com os traços negroides. Enorme semelhança com os traços negroides. Olha aí, ó, para vocês olharem a reconstituição que foi feita, a reconstituição feita pelo Dr. Richard Neve, da Luzia. Reconstituição desse crânio. Traços negroides. Isso parece nada, mas isso muda. Esse achado da década de 70, de 1974, ele vai mudar completamente a concepção de tudo aquilo que se acreditava e se estudava no meio acadêmico. Agora, há um questionamento. Será que o homem que chega na América, ele veio lá do Oriente, lá do povo mongol, da Mongólia ali, ele veio e entrou pelo Estreito de Bering, que estava congelado, ultrapassou o Estreito de Bering ali na Beríngia, chegou aonde é hoje o Alasca, da Sibéria para o Alasca, e foi descendo o norte da América do Norte ali, foi descendo as Américas, foi ocupando a América Central e depois chegou à América do Sul, no Brasil e outras regiões. Isso é um processo teórico que estava comprovado até então pelas características do povo que aqui, dos povos nativos que aqui habitavam. Os povos nativos que habitavam aqui a Amazônia brasileira, a Amazônia peruana, essa região aqui desses povos andinos também que habitavam aqui. Só que esse achado,
com traços negroides, ele vai fazer uma bagunça nas teorias de ocupação da América. Por quê? Porque se houve uns traços negroides, significa que nós temos aqui uma nova concepção da chegada do homem à América, dessa chegada ao homem na América. E nós temos essa nova concepção, essa nova teoria que vai mudar o debate acadêmico. Na tela para vocês? Esse achado levou a verificar que o continente americano foi ocupado por 4 fluxos migratórios. 4 fluxos migratórios. Não só um, mas 4 fluxos migratórios. Desse modo, o primeiro nós já sabemos, que chegou lá do Estreito de Bering, lá de cima, lá do Estreito de Bering, veio para cá, descendo. Só que 3 últimos fluxos migratórios eram compostos por populações de origem mongol, com características genéticas comuns às tribos indígenas da atualidade. Ou seja, esses 3 grupos genéticos, esses 3 últimos aqui, vieram da Ásia, ocupando aqui. Só que nós temos uma outra teoria, que é a transoceânica. Essa vinda da teoria transoceânica, essa vinda desse povo de origem africana ou australiana, parecido com a aborígene australiana. Então, muda essa concepção, essas teorias de ocupação da América. Vamos lá. Aqui, ó, nós olhando a América do Sul. Os sítios arqueológicos da América do Sul. Nós temos vários sítios arqueológicos aqui, ó, espalhados. Aqui, nós temos aqui catalogado, nessa imagem aqui, 24 sítios arqueológicos, principais sítios arqueológicos. Nós temos Taima, nós temos El Abra Rockster, nós temos Guitarreiro Kevin e vários outros aqui que depois vocês irão ver com detalhes, cada um deles aqui espalhado pela América do Sul. O litoral brasileiro tem vários sítios arqueológicos, centro-oeste brasileiro, sítios arqueológicos. E aqui na nossa região nós vamos ter alguns sítios arqueológicos também que não estão mapeados, mas são muito mais sítios arqueológicos que existem na América do Sul. Esses daí só são alguns dos principais. Tá certo? Mas o que nós quisemos mostrar para vocês aí? Que essas teorias, elas ainda estão em processo de desenvolvimento, para nós sabermos ao certo como é que o homem chegou na América, de que forma o homem chegou na América, em que momento o homem chegou na América. Tá certo? E daí são as teorias, que ainda vão ser desvendadas, vão ser aceitas, estão sendo publicadas, constantemente estão sendo publicadas novas descobertas. Nós vimos a Nied Gdon lá, a fogueira que ela achou, que ela quer datar de 100 mil anos. A Nied, que é uma grande defensora, já foi ameaçada até de morte. A Nied, o professor Luizmar trabalhou ela na aula passada. Então, nós vamos ver toda essa complexidade. Além desses sítios arqueológicos comuns que a gente acha, existem umas camadas de pequenas montanhazinhas, morro, que são chamados sambaquis. Que eu quero que vocês vejam agora comigo o que são esses sambaquis. O que vão ser esses sambaquis? Montes, como eu falei para vocês, montes compostos de moluscos de origem marinha, terrestre ou água saloba. Esqueleto de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra e osso, que formam esses sambaquis. Olha esse elevado aí, ó. Aqui é um sambaqui, lá em Figueirinha. Sambaqui, ó. Esse elevado aqui, ó. Aí vão amontoando. Conforme vai passando, vai comendo, vai jogando, tipo
Se fosse um lixão aqui, mas é enterrado gente, é colocado o resto de osso, é colocado o resto de comida, tem uma panela velha jogada aqui e vai se amontoando, formando os sambaquis. Aqui a alimentação deles, ostra é colocada aqui, aí as águas salobras cobre também, banho, vão depositando aqui. Então, esses sambaquis aqui, existem vários sambaquis desse dentro do Brasil. No Brasil, então, esse sambaquis pode ser encontrado ao longo de todo o litoral nordestino ali, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em parte do litoral gaúcho. É encontrado esse sambaqui. Sambaqui, que do tupi significa amontoado de conchas. 3 principais origens dos sambaquis: alimentação, peixes e moluscos, arquitetura e escultura, menor uso, e rituais funerários. Funerários e outros rituais formam esses sambaquis aí. Grande parte dele é mais de resto de comida, de concha. Tipo aquela raspada do prato. Os povos não indígenas, então, nós temos aqui, ó, os povos não indígenas habitavam a região antes dos povos indígenas aqui, ó. Os povos pré-históricos. A maioria localizava-se no litoral onde há muito moluscos. Quando necessário, movimentavam-se geralmente seguindo o mar. Em todo o litoral havia sambaquis, muitos foram destruídos. Então, esses sambaquis aqui, ó, desses primeiros povos. E o interessante é que acham-se nesses sambaquis os restos mortais desses antigos habitantes, desses primeiros habitantes dessa região que depois vai se chamar Brasil. O litoral era o preferido deles. Nós temos os maiores sambaquis brasileiros foram encontrados nas cidades de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna e Garuva, nos estados de Santa Catarina, onde temos formação de 30 metros de altura e 400 metros de extensão. Então, são sambaquis enormes que são achados. Grandiosos sambaquis que são achados nessa região. Aluna, é o seguinte, os povos da antiguidade, eles vinham, se alimentavam muito de resto de peixe, joga o osso ali do peixe. Se alimentavam de ostras, joga o resto da ostra. Até hoje, a gente não gosta de ir lá na praia, abre a ostra aí, joga um limãozinho e come ela. Uma delícia, adoro ostra. Quando eu estou na praia, com bom suco de limão. Aí as pessoas iam fazendo depósito. Os sambaquis também haviam os rituais. Havia os rituais fúnebres. Onde vão enterrar? A enterra junto aos sambaquis. Então faziam um ritual e enterravam as pessoas junto aos sambaquis. Fazia aquele amontoado e ali ia ficando. Utensílios. Colocavam lá naquela região os utensílios. Então os sambaquis, eles têm todo esse processo. Todo esse processo que vão formando ele ao longo do tempo, ao longo da pré-história brasileira. E hoje eles são bem estudados, os sambaquis. Existem vários sambaquis aqui no Brasil. Olha na tela de vocês aí, ó. A ocupação da Amazônia. Os arqueólogos dividem a ocupação da Amazônia em períodos diferentes, considerando um pré-cerâmico. Olha como é dividido a pré-história da Amazônia. Um pré-cerâmico, que ele vai entre 12 a 3 mil anos atrás. Um período cerâmico, entre 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo. 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo. Ó. Antes de Cristo já tínhamos os povos aqui da Amazônia. E um período de cacicados complexo entre 1000 a.C. e a chegada dos portugueses. É um período de cacicado. Então, a Amazônia, ela também tem o seu período de pré-história. A Amazônia, ele tem esse período de transição da pré-história para a história até a chegada dos portugueses aqui.
Então nós temos um período pré-cerâmico, que é um período da antiguidade. Nós temos aí a terra preta, que é muito achada aqui na Amazônia, para estudar esses povos antigos. Nós temos esse período cerâmico, e aí chegou ao período do cacicado. No período do cacicado, nós temos uma organização social mais complexa, que quando os portugueses chegam aqui, nós já estamos nessa organização social mais complexa. Então, eles já tinham sociedade, eles já tinham liderança. Nós temos o cacique, nós temos o pajé, nós temos a distribuição de trabalho dentro das aldeias, pelo cascado. Então, existe uma estrutura social já. Ou seja, eles não eram selvagens, como eram chamados, os portugueses chamavam. Eles tinham toda uma cultura, todo um ritual que eles seguiam. Existia sua religião, existiam suas leis naturais, porque a lei, como eles não possuíam a escrita, a lei era de forma oral, contada dos velhos para os mais novos. Tá certo? E aqui, professor? E aqui onde nós moramos, aqui na região amazônica? Na região amazônica nós temos aí, olha o achado do Rio Madeira. As peças resgatadas no sítio arqueológico encontrado na área da hidrelétrica de Santo Antônio. Quando você vier aqui, ali onde era o antigo palácio do governo, no Palácio Getúlio Vargas, que fica ali próximo ao rio, ali no centro, aqui de Porto Velho, nós temos esse museu. Vocês terão oportunidade de ir nesse museu e conhecer essas peças, que ela retrata essa pré-história aqui da Amazônia. Os grandes mamíferos que viveram aqui na beira do Rio Madeira. As grandes populações. A fauna, a flora que existia aqui. Tudo aí desse museu natural, ele vai trazer para vocês esse conhecimento. Muito interessante esse trabalho que é feito aí. Quando vocês vierem para cá, vocês irão ter oportunidade de visitar esse museu aí, para ter essa história, essas peças resgatadas aí. Então, na escavação ali para fazer as hidrelétricas do Rio Madeira, foram tiradas muitas peças, foram achadas muitas peças. Então, foi contratada arqueólogos, paleontólogos, geógrafos, para fazer estudo, biólogos, que faziam estudo ali daquela região e recolher essa peça que hoje estão dentro desse museu, lá, desses achados do Rio Madeira. Foram encontrados cerâmicas e terra preta. A terra preta, ela significa que há uma ocupação de um povo que fazia fogueira sempre no lugar. Havia toda uma estrutura ali daquela região. Indica a presença do homem na região há 7.000 anos aproximadamente. Material lítico, muitos achados, instrumento feito de pedra, muitos achados. O interessante é que, de vez em quando, eu lembro da aula, da nossa aula dos anos anteriores, que a gente estava dando aula e os alunos disseram, professor, entrava em contato com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, os professores presenciais entravam em contato com a gente. Olha o que nós achamos. É achado muita machadinha aqui nessa região, mostrando a presença desses povos da antiguidade. É achado muita machadinha. A gente até orienta, acha no local, não retira do local. Tira uma foto, coloca uma caneta ao lado para ter uma noção de tamanho, fazer uma noção de tamanho. Avisa as autoridades que for achado. Aí tem todo o estudo daquela região. Então, tanto é que nós temos aí um rio que era chamado de Rio Machado, em homenagem a essas machadinhas que eram achadas ali naquela região. Então, aqui na região nós também temos uma pré-história. Interessante, um achado que foi feito por um farmacêutico. Olha aí, ó. Um farmacêutico, ele tem esse achado, o Joaquim da Cunha da Silva. Infelizmente, nosso amigo Joaquim Cunha já faleceu em 2018, se eu não me engano, ele faleceu, o Joaquim Cunha, e ele tinha esse achado localizado no município de Alta Floresta. Olha aí, os alunos de Alta Floresta do Oeste aí, ó. Nós temos, ele achou esse altar, que ele acredita ser um altar inca.
Rio Consuelo, na cachoeira pequena do Rio Consuelo, ele acha esse altar. Fotografou, fez o estudo, filmou, fez todo um levantamento. E ele acredita que isso daqui foi feita, essas escavações, foi feita pelo homem. E há uma teoria que possa ter os povos incas, fugindo das invasões espanholas, ocupado essa região. Por isso que foi esse altar inca aí do Joaquim Cunha da Silva, nosso colega que faleceu aí, ó. Então, esse farmacêutico, Joaquim Cunha da Silva, especialista em citologia clínica e georreferenciamento, acredita que trata-se de um altar onde era realizada cerimônia sagrada da lendária cidade perdida de Paititi. Olha aí, a cidade perdida de Paititi poderia ser aqui, que teria sido criada pelos incas em fuga após a colonização espanhola no Peru. Então, ele acredita que esse altar aí, que foi descoberto, possa ser do povo inca, que fugiu dessa colonização e fundou uma cidade perdida, e essa cidade perdida era feita oferendas. O interessante é que tem uma região aqui, o professor Lorismar pode falar depois com mais propriedade para vocês, tem uma região aqui, lá em Costa Marques, que é o chamado labirinto. O professor Lorismar tem uma teoria do labirinto que está sendo estudada, que ali pode ser Santa Rosa Velha, mas a população ali acredita que poderia ser também uma antiga cidade inca feita de pedra. Olha aí, ó. Mas nada disso foi comprovado. A gente fica com a teoria que pode ser Santa Rosa Velha ali. Tá? Aí o pessoal de Costa Marques, vão lá conhecer o labirinto. Vocês irão gostar. Procura o Elvis lá. O Elvis leva vocês lá no labirinto. Vamos lá. Na tela para vocês aí, ó. Joaquim Cunha da Silva, ele revela que existe também área onde supostamente foi desenvolvida a agricultura, além de outra área onde foi encontrada urnas funerárias de cerâmica, antropomórficas, estátuas de barro com característica aruaque ou inca. Esses achados, o interessante é isso, que a arqueologia, a paleontologia, a história, a geografia e outras ciências, elas tentam compreender como é que se dá esse processo da permanência do homem, da antropologia, a sociologia, elas tentam fazer esse estudo dessa sociedade, como é que se dá esse homem na Terra, como é que esse homem ele passa com essa relação social, em que momento ele viveu, o que ele transformou nesse período. É por isso que é interessante nós entendermos a pré-história brasileira, a pré-história amazônica e a pré-história rondoniense, para nós entendermos como se deu esse processo de ocupação aqui da nossa região. Povos que já foram extintos. E isso aprofunda mais o nosso conhecimento de como essa natureza ela se transforma. Povos que já existiram, que foram extintos. Tribos indígenas inteiras que já existiram aqui, que foram completamente dizimadas. Às vezes pela guerra com o homem branco, às vezes por uma simples doença. Pois é. E aqui eu espero que vocês tenham compreendido ainda um pouco mais sobre essas teorias de ocupação da Amazônia. Porque vocês compreendendo isso, nós passamos a nos entender e nos identificamos como ser transformador do seu ambiente. Ser que está aqui, nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco nós vamos sair, outras gerações irão chegar. Que marca nós iremos deixar para o futuro? E essa foi nossa aula de hoje. Nós iremos seguir com a revisão e a atividade da aula. Um grande abraço do professor Beto aqui de História. Até mais.